verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar Aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as suas criações naturalmente se comunicam com ele e como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-lo em favor do que é. O parágrafo anterior mostrava como o ego funciona. O sistema de comunicação do ego, ele funciona para cortar a comunicação e não para estabelecer a comunicação, lembra? Pois bem, agora ele está colocando como o espírito se comunica, como é o nível de comunicação do espírito. O ego, ele é separado e ele vê o que é concreto. O ego é a parte da mente que concretiza, aquela que torna as coisas concretas, né? E ele só obedece a esse comando de separar o concreto. A mente real é a mente abstrata. A mente abstrata se comunica com Deus o tempo inteiro. O que acontece é que nós negamos essa comunicação. Mas ele diz que a mente pode até negar ou deixar de se comunicar, mas ela não pode destruir o meio de comunicação, porque ela não foi dotada desse poder. Então, por mais que se negue, que a gente pega uma pessoa, não, Deus não existe, isso é bobagem, não há, não tem, não se comunica, não tem inspiração, não tem contato com Deus, isso é tudo bobagem, né? O que vale é o concreto, é o que está aqui. Mesmo que tu afirme e reafirme, mesmo que tu negue, você pode até cortar a comunicação, assim nesse sentido, deixar de se comunicar, mas você não pode destruir o meio de comunicação. Então ele está sempre lá, e com certeza é para lá que nós temos que voltar, para essa comunicação que se estabelece na mente abstrata. O ego não tem jeito, porque quando você vai conversar com uma pessoa
está tudo bem enquanto você está concordando com ela. A partir do momento que você deixa de concordar, ela corta a comunicação. E isso vocês podem ver em todas as instâncias, com o teu vizinho, né? Enquanto você está aceitando, passa bom dia, boa tarde, tudo bem, tem comunicação. Um dia que você disser alguma coisa que não é do agrado dela, pronto, cortou a comunicação, não falo mais contigo. E com o ego é assim que funciona. Não tem comunicação, não adianta você tentar se comunicar com o ego. O ego não comunica, o ego corta a comunicação. E o espírito, por outro lado, está em comunicação permanente com Deus. Então essa mente abstrata é o andar de cima, é a casa do espírito, que se comunica com nossa mente e com Deus, colocando a mente no devido lugar, se comunica com o reino, com Deus o tempo inteiro. O que é que tem nessa comunicação? Amor, alegria, paz, felicidade. É a paz do Espírito, é a alegria do Espírito, é o amor real. É aquele amor que faz as pessoas só amarem, que não tem no ego. No ego, porque a gente acredita ainda no amor, a gente quer transferir isso para o mundo. E aí a gente quer dizer que o amor tem que acontecer nesse mundo. Não vai acontecer o amor nesse mundo, porque nesse mundo são as coisas concretas. Não tem amor entre coisas concretas. Não tem amor entre corpos. Não tem casa, corpos. Então são as mentes que estão unidas quando estão na mente abstrata. Quando as mentes estão no concreto, elas fazem uma aliança. Ah, eu gosto de pizza, eu também, opa, alma gêmea. Encontrei minha alma gêmea, eu também gosto de pizza. Pronto, vamos casar, né? Mas aí os dois gostam de pizza, mas depois um gosta de sorvete e outro não. Um gosta de dormir de dia e outro gosta de dormir de noite. Um gosta de festa, outro gosta de silêncio. Aí são quantas coisas que não casam. Aí um quer casar e o outro não. Um quer ter casa e o outro não quer se comprometer. E aí um quer uma coisa e o outro quer outra. Então, a gente concilia. O ego é sempre um conflito, é cada um com seus interesses próprios. Aí a pessoa quer porque acha que é amor. Então, não, mas o amor muda tudo. Então, a pessoa, ele não quer saber de nada, mas eu amo ele, eu quero ele, eu vou fazer ele mudar, e ele vai mudar. Bom, se o amor muda, comece mudando por você. Muda essa ideia de que você pode mudar a pessoa que não quer mudar nada. Porque você que está dizendo que ama, a outra pessoa não disse que ama. O amor muda a pessoa que ama, talvez. Né? Mas amar, então, é deixar de querer o concreto. E a gente quer os corpos, a gente quer as coisas concretas. A gente não quer a mente abstrata da pessoa. A gente quer aquilo que é palpável. Então, é isso que acontece o nosso conflito no mundo. Porque a gente quer estabelecer o reino no mundo. Eu sempre lembro das célebres palavras de Jesus, quando saiu da grande pirâmide, e os sacerdotes cobraram dele que ele recuperasse o reino do Egito, que estava em poder do Império Romano. E ele disse, o reino não é neste mundo, e não é deste mundo. O reino é no céu. Não tem
reino nesse mundo. Aqui tudo é instável, aqui tudo cai, aqui tudo se deteriora, aqui tudo é pó e o pó voltará. Né? Mas a gente quer estabelecer o reino aqui. E o que nós estudamos que o ego faz? Controla, pune, humilha. Aquela pessoa nós queremos controlar tudo que está à nossa volta. E queremos humilhar os que não estão de acordo com a gente e puni-los, os que discordam. Né? Então, é assim que as coisas se estabelecem. Teve um ditador que ficou muito famoso na América Latina. Ele governava a Nicarágua há quase 50 anos, 40 anos, 50 anos. É o governante mais antigo da América Latina. E aí perguntaram para ele como ele conseguia. E ele dizia, chumbo nos inimigos. Os indiferentes, a gente bate neles até eles se decidirem, né? E dinheiro para os amigos. Então é dinheiro para os amigos. Né? Os indiferentes apanham até decidir se são amigos ou inimigos. E aos inimigos, chumbo. E vocês acham que é diferente, né, em alguma democracia do mundo? Não é não. As democracias funcionam assim. Por quê? Porque democracia é o governo do ego. É o ego que governa. E não é, nos Estados Unidos, ou na Venezuela, no Brasil, é tudo igual. Né? É tudo igual. É o governo do ego, é as pessoas ajeitando os amigos, né? E despachando os inimigos, né? E bota a polícia na rua para bater no povo. Isso não vai ser diferente em nenhum lugar. Sempre vai ser assim. Por quê? Porque o mundo é o domínio do ego. E nós não somos diferentes disso. É só nós observarmos como nós funcionamos. A gente quer controlar tudo. Tudo que está no nosso nível, ao nosso redor, a gente quer controlar. E se alguém não aceita, você corta a comunicação. Até a pessoa aceitar. Então, aceita que as coisas sejam do jeito que você impõe. O espírito, por outro lado, ele só se comunica com o que é verdadeiro, com o que é eterno. Então, ele coloca a tua mente abstrata em comunicação com quem a criou. E essa comunicação não se quebra, não se altera, não se modifica, não se interrompe. Nada. Ela é sempre. Então, não é que não possamos ter relações nesse mundo. Mas não se iludam pensando que as relações que a gente tem com as pessoas aqui são estáveis, que são para sempre e que são regidas pelo amor. Basta ver quando mexe em alguma coisa material do outro. Quantas famílias a gente vê que se dão tudo bem até que morre lá alguém da família, que é aquele que tem o dinheiro. Pronto. Aí começa a discutir a herança e fechou o tempo. Aí é irmão contra irmão, é parente contra parente, é a discussão que se estabelece. Por quê? Porque aí não tem mais irmandade, não tem mais amor na família. É cada um querendo pegar o quanto mais pode. Então, veja, essas relações que nós chamamos amorosas, elas são temporárias enquanto o interesse durar. Quando quebrar o meu interesse, quebrou o relacionamento, cortou a comunicação. É assim que funciona. Por isso que nós temos que fazer é tirar a nossa mente do conflito do mundo. É nós
sairmos dessa mente concreta, que é conflito, para irmos para a mente abstrata que está. E aí a gente vive nesse mundo, como turista, que é estar no mundo sem pertencer ao mundo. A gente continua aqui, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas, mas com a mente agora, sabendo aonde é o lugar das coisas. Por isso que no outro dia ele disse, o amor não conquista tudo, mas coloca cada coisa no seu lugar. O que isto quer dizer? Que você sabe o que está e onde, e o lugar das coisas. Então, o lugar do amor certamente não é neste mundo. Aqui não vai funcionar. Tá? E a concretude e o ego não funcionam no nível do espírito também. Então você sabe onde está o amor, respeita os irmãos, porque sabe que os irmãos, todos eles, são criação de Deus e são nossos irmãos e são o Filho perfeito de Deus. Respeita tudo o que eles fazem, mas não precisa apoiar, porque é o que Deus faz com a gente. Ele respeita intensamente o que a gente faz, mesmo que a gente faça errado. Mas ele não apoia. Ele não precisa apoiar. Ele respeita porque ele sabe que se você fez aquilo é porque você quer. Então há um respeito nisso. Um outro aprendizado que tivemos numa das viagens ao Egito foi que estávamos indo numa avenida de 3 ou 4 pistas de velocidade na cidade do Cairo. Ele disse, puxa vida, esqueci uma coisa no hotel. O cara fez a volta na avenida e veio contramão. Todos os carros passando em direção contrária, buzinando. Ele disse, bom, agora deu, né? E aí? Ele disse, mas pode fazer isso aqui? Pode. E não tem problema? Não. Porque todo mundo compreende que se eu fiz isso é porque eu precisei fazer isso naquele momento. E é assim que eles entendiam. Se a pessoa fez alguma coisa que contraria o que parece ser o correto, todos respeitam, porque entendem que a pessoa naquele momento precisou fazer aquilo. E não batem. Eles apenas buzinam para sinalizar que vem alguém em direção contrária, numa via de 4 pistas que todo mundo vai para lá e tem alguém vindo para cá, no meio da pista. E não dá acidente, não bate, não acontece nada. Então, às vezes tinha uma carrocinha no meio daquela autopista de 4 vias andando na contramão. Tá? Mas e pode? Pode, ele precisa fazer isso. Ele não faria se não precisasse. Mas ele não podia ir por outro caminho, talvez até, mas se ele achou que o jeito era ir por aqui, então a gente respeita. E ninguém xinga. Ninguém xinga a pessoa porque está fazendo isso. Então, veja, se aqui alguém faz qualquer coisinha que contraria a nossa vontade, todo mundo vai querer xingar a pessoa. A gente não respeita ninguém. Então, vê como é difícil estabelecer o respeito, mesmo sabendo que aqui predomina o ego. Então, o ego, ele recebe uma educação, porque senão nós seríamos todos insanos ao máximo, de grau mais alto possível. A insanidade, o ego é uma insanidade incompreensível. Mas, então, por isso que nós recebemos educação, para poder convivermos, para que nós possamos conviver com os outros egos. Por isso que se estabelecem as leis de convivência entre os egos, porque no nível do espírito não precisa leis.
A mente abstrata é perfeita, a comunicação é perfeita, não tem contradição, não tem oposição, não tem nada. Então o que nós temos que fazer? Esse livro lá no começo diz, este é um curso em milagres, é um curso de treinamento. Treinamento é treinar a mente para alguma coisa. E ele diz, não pretende esse curso ensinar o que é o amor, porque o amor transcende o que pode ser ensinado. Mas juntos podemos treinar para removermos os obstáculos ao amor. A existência, assim como tudo que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo que é completamente destituído dessas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não recues diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real e o teu ser real. Bom, isso parece tão claro para mim que só reforça tudo que falamos até agora. Um estado no qual a mente está em comunicação com tudo que é real. Na medida em que permite que esse estado seja reduzido, tu estás limitando teu tempo na tua realidade. É a comunicação com tudo o que é real. Não é a comunicação com o que existe, com a existência. Porque ele diz ali, a existência, o que é a existência? Nesse mundo nós existimos. Existir é uma coisa e ser é outra. Então ele coloca esse aspecto, né, do que é a existência e do que é o ser real. A existência, como que se estabelece uma comunicação? A existência determina quando, como e com quem deve se comunicar. Não sei se lembrei exatamente os aspectos da comunicação da existência. Como, o que e com quem. Isso. Como, o que e com quem. Né? Já na mente abstrata, a comunicação não é reduzida a como, o que e com quem. Ela se faz o tempo todo de forma intensa. Então, essa é a comunicação real. Então, é diferente da comunicação que eu escolho para quem eu vou dar bom dia, quando e de que forma. É uma comunicação que ela acontece intensa, sem intervalos, o tempo todo, entre todas as mentes. Essa comunicação ela está acontecendo o tempo todo. Nós não a estamos conectando porque nós estamos num outro canal de comunicação. Nós estamos em comunicação com a existência. A existência reconhece aquilo que é concreto. A concretude se estabelece através da ciência que cientifica aquilo que ou é palpável, ou é audível, ou é visível, ou tem cheiro,
ou tem gosto, né? Enfim, dentro dos 5 sentidos, se eu não esqueci nenhum deles de mencionar. E é assim que se estabelece a comunicação. Então, o mundo da existência, que é o mundo do ego, ele é uma coisa irreal. Eu lembro sempre do que se fala a respeito, por exemplo, de um ponto comercial. Aqui se fala em ponto comercial. Tem alguns lugares que se chama luvas. E tem alguns lugares que se chama a existência. Então, eu já vi assim, passo o ponto. Aí você anda pelo centro, aí tu vai ver plaquinha que tem na loja, dizendo passo o ponto. Em outras cidades, estará escrito passo a existência da loja. O que é a existência? A loja existe ali. Mas o que você compra, quando você vai ver lá então, o cara diz, quero 200 mil reais pela existência ou pelo ponto, né? Ou para passar o ponto ou a existência. Aí você dá os 200 mil. Mas o que você tem com aquilo? Nada. Não é a loja que você está comprando, os móveis, a porta, ou seja lá o que for que tem ali. É só o direito de você usufruir daquele espaço, mesmo pagando o aluguel e todos os encargos inerentes àquela loja que existe naquele lugar. Não te dá o direito à propriedade concreta de nada. E, no entanto, isso é comercializado. No comércio se vende isto, e se chama em alguns lugares de existência. O que dá valor à existência é o fato daquilo já existir ali. Aquele lugar existe em determinado ponto, em determinado lugar, em determinada rua, de determinada cidade, por onde circulam pessoas. E as pessoas que circulam ali passam na frente deste lugar, deste ponto que existe ali. E isso dá valor, porque é um lugar que eu vou ter para quem oferecer os meus produtos. Então, mas a existência é nada. Não é palpável. E aí nós somos tão existentes quanto a existência de uma loja. Ou seja, nada é o que tu vales. Mas como tu acredita que vale alguma coisa, você convence os outros de que o teu corpo tem algum valor. Porque você não vale nada no sentido de concretude. Mas aqui em Floripa tinha o terminal do ônibus que ficava depois da Praça 15. Então ali o comércio era muito movimentado, porque circulava muita gente ali. Então, um ponto comercial ali era difícil de você conseguir, porque ninguém queria vender, porque ali era um excelente lugar para fazer negócio, que circulavam muitas pessoas, né? E era caríssimo. Então o ponto ali valia, vamos dizer, R$1 milhão. Só a existência, sem nada dentro da loja. Você só entrava lá, montava a tua loja e assumia as despesas de aluguel, condomínio, etc., impostos, etc., e botava a tua loja lá. Quando o terminal foi transferido para outro lugar, lá para o outro lado do mercado público, quanto vale a existência de um ponto comercial ali? Nada. Não vale mais nada. As pessoas estão dando lá, se tu quiser alugar lá, os primeiros 6 meses não precisa nem pagar aluguel. E é assim que funciona. Aqui nós existimos. O teu ser real, a tua realidade, a tua comunicação real não acontece nesse nível. Acontece no andar de cima. Como isso
nos parece abstrato de onde estamos, porque não é concreto, nós tendemos a acreditar no que concreto é. Por isso que nós temos que treinar a mente para retomarmos o nosso poder real, onde nós nos lembraremos de que nós somos reais. Porque aqui não somos. Onde está o poder real? Porque aqui não está. E aonde a comunicação é real? Com o próprio Deus, que nos criou iguais e reais a todos, a quem Ele estendeu a sua própria mente por comunicação real. Nada disso daqui é real. Agora, atenção. Esta almofada, ela existe aqui. Acreditar que ela é real é um erro. Por quê? Porque o que é real é eterno para sempre, como sempre foi e sempre será, e é perfeito. Essa almofada não é perfeita, ela rasga, ela amassa, ela se deteriora, e ela é feita de tudo que vem do chão e ao chão voltará. Eu sei disso. Mas por isso que eu acredito que ela está aqui. Tá? Mas ela não é real. Acreditar que ela é real é um erro. Mas negar a existência dela aqui é o erro número 2, porque ela está aqui. Então não adianta negarmos a existência do que existe. O meu corpo está aqui. Não há como negar que ele está aqui. O teu está aí, não há como negar a tua presença física aqui. Mas acreditar que isto é a nossa realidade é que é o erro. Esse é o erro. Negar a existência é o erro número 1. Ou o erro número 2. Então, esse é um conflito para a nossa mente que nós temos que desenrolar. Nós temos que... Isso é difícil de entendermos. Por quê? Porque a gente foi treinado para acreditar na coisa concreta desde que a gente nasceu. Porque isso aqui está aqui, ó, tá vendo? Então é nisso que você tem que acreditar. No que você pode pegar, no que você pode ver, no que você pode ouvir. E não tem nada além disso. Pronto. É assim que nós fomos treinados. Para acreditar somente no que nós podemos perceber. E é assim que as crianças são treinadas. Não dão uma outra alternativa. Então, quem começa a estabelecer a outra alternativa é a instituição religiosa, que passa a ensinar já para as crianças que tem um Deus, que tem alguma coisa superior, que não é concreto, que é abstrato. E é claro que o ego vai dizer, é mesmo, então me mostra para eu ver. Então onde ele está que eu quero ver? E aí como tu não consegue, tu diz, será que então isso então não é verdade? E aí a gente vai para o concreto, porque o concreto está ali. Então nada disso daqui é real. Agora, atenção. Esta almofada, ela existe aqui. Acreditar que ela é real é um erro. Por quê? Porque o que é real é eterno para sempre, como sempre foi e sempre será, e é perfeito. Essa almofada não é perfeita, ela rasga, ela amassa, ela se deteriora, e ela é feita de tudo que vem do chão e ao chão voltará. Eu sei disso.
Mas por isso que eu acredito que ela está aqui. Tá? Mas ela não é real. Acreditar que ela é real é um erro. Mas negar a existência dela aqui é o erro número 2, porque ela está aqui. Então não adianta negarmos a existência do que existe. O meu corpo está aqui. Não há como negar que ele está aqui. O teu está aí, não há como negar a tua presença física aqui. Mas acreditar que isto é a nossa realidade é que é o erro. Esse é o erro. Negar a existência é o erro número 1. Ou o erro número 2. Então, esse é um conflito para a nossa mente que nós temos que desenrolar. Nós temos que... Isso é difícil de entendermos. Por quê? Porque a gente foi treinado para acreditar na coisa concreta desde que a gente nasceu. Porque isso aqui está aqui, ó, tá vendo? Então é nisso que você tem que acreditar. No que você pode pegar, no que você pode ver, no que você pode ouvir. E não tem nada além disso. Pronto. É assim que nós fomos treinados. Para acreditar somente no que nós podemos perceber. E é assim que as crianças são treinadas. Não dão uma outra alternativa. Então, quem começa a estabelecer a outra alternativa é a instituição religiosa, que passa a ensinar já para as crianças que tem um Deus, que tem alguma coisa superior, que não é concreto, que é abstrato. E é claro que o ego vai dizer, é mesmo, então me mostra para eu ver. Então onde ele está que eu quero ver? E aí como tu não consegue, tu diz, será que então isso então não é verdade? E aí a gente vai para o concreto, porque o concreto está ali. É isso que nós temos que trabalhar a nossa mente. Então estamos aqui justamente para treinar a nossa mente para voltar a acreditar naquilo que não é concreto. Porque nas coisas concretas nós já acreditamos, isso não precisa mais ninguém dizer para a gente. Só que nós estamos começando a perceber que essas coisas concretas, elas preenchem um espaço físico. Mas eu não sou um espaço físico. A minha casa tem um espaço físico que eu posso encher de coisas concretas dentro da minha casa. Mas eu não sou esse espaço físico. E como eu não sou esse espaço físico, essas coisas não podem preencher a minha mente. E a minha mente não pode ser preenchida com coisas físicas porque ela é de outra natureza. É de natureza abstrata. Então não tem como colocar o concreto dentro do abstrato. E como não há como colocar, mas nós tentamos substituir o que é abstrato pela coisa concreta. E não funciona. Por isso que nós estamos aqui. Porque não tem funcionado contigo e não tem funcionado comigo. Não adianta eu comprar um celular novo agora, eu vou ser feliz. A felicidade não é concreta, ela é abstrata. Então, como diz, o amor não conquista todas as coisas, mas coloca todas as coisas no seu devido lugar. Então, veja, a mente é abstrata e a felicidade é abstrata. Aonde que eu tenho que colocar a felicidade ou aonde que eu vou encontrá-la? Aonde que eu encontro a felicidade? Comprando um celular? Na mente abstrata está a felicidade. É lá que está a paz. É lá que está a alegria. É lá que está o conhecimento pleno de tudo. É lá que está o teu ser real, que está a comunicação real.
É lá que a realidade é plena. Mas o que a gente quer? A gente quer encontrar a felicidade num celular. Agora, se eu comprar esse celular, eu vou ser feliz. Então, o que está havendo? As coisas estão fora de lugar. Então, quando você restabelece o amor na tua mente, o amor não vai conquistar todas as coisas, mas vai colocar tudo no seu lugar. Você vai saber, não, o celular, ele é útil para mim nesse mundo concreto. Agora, é útil para quê? Para que eu vou utilizá-lo? Para o meu aprendizado. Então nós utilizamos ele lá naquele grupo de internet, do Grupo Milagres, para lembrarmos do nosso propósito. Para lembrarmos, de vez em quando, mando lá. Para quê? De vez em quando alguém manda. Lembra que tu és o Filho perfeito de Deus. Alguém lembra. Tu és o reino. E o reino é perfeitamente unido, perfeitamente protegido para sempre. Amém. Então, para que isto? Para que aquilo? Então, para que o celular? Ó, eu utilizo o celular para lembrar que eu tenho que colocar a minha mente mais no abstrato, não tanto nas coisas concretas, mas eu não posso negar o concreto. Eu não posso negar o meu corpo, eu preciso dele para o aprendizado. O corpo é um instrumento de aprendizado. O físico o celular é físico. O físico é um instrumento de aprendizado. Ah, eu preciso de uma almofada para sentar. A almofada passa a ser útil para o aprendizado. Eu preciso de uma sala para o curso. O curso é útil para o aprendizado. Então, para quê? Mas para que eu quero este aprendizado? Para alcançar de volta essa mente abstrata, porque a felicidade é abstrata. A felicidade, a paz, a alegria, o bem-estar, o conhecimento. Então isso é colocar as coisas no lugar. Mas o que a gente quer? A gente quer a felicidade no corpo da outra pessoa. Ah, não, aquela pessoa ali, porque ele é loiro de olho azul, é ali que a felicidade está. Tá? No corpo. Ah, a felicidade está ali. Né? Então a gente julga o corpo. A mente pode estar toda distorcida da pessoa. Mas o corpo... Né? Então é ali que a felicidade está. E aí a coisa está fora de lugar. E aí por isso que ele diz, o amor recoloca todas as coisas no seu lugar. Porque aí você entende. Você passa a saber qual o lugar dos corpos, qual o lugar do celular, para quê? Para que isto, para que aquilo, para quê? Né? Então vejam como a gente está indo numa sequência, nesse treinamento da mente, que a gente só está começando a compreender as coisas. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu faço um curso de Reiki, por exemplo? Para quê? Para que isto me serve? Então, isso vai me ajudar a lembrar do ser real que eu sou. Então, é assim que nós temos que trabalhar. Agora, ele não exige a totalidade disso. Por isso que a gente trabalha com a ideia do dízimo. 10% do teu tempo se dedica, então, vamos dizer agora, ao abstrato. 10% do que tu ganha, investe no aprendizado, na escola, que pode te ajudar a levar a tua mente para o abstrato. Então, não precisa se colocar por inteiro, porque isso a gente não ia conseguir. Né?
Então, mesmo uma pessoa que está lá no mosteiro, tá, ele devota a dedicação plena, mas a mente dele não está por inteiro, o tempo inteiro naquilo. Também não está. A pessoa ainda tem o ego, mas o que, que ele faz? Ele trabalha o tempo inteiro para permanecer na mente abstrata. Nós já falamos aqui da pessoa que está andando na rua e está com o rosário na mão lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois entre as mulheres, ou está Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, ou está lá nos muçulmanos, que tem o Tasbih, o Masbahá, né? Também é uma forma de rosário, que tem contas, eles ficam lá também dizendo as orações deles. Né? Então, em todo o mundo, as pessoas que querem manter a mente nesse nível, elas investem. Então, é um esforço consistente, tem que ter. Quanto mais você coloca a tua mente nesse nível, mais paz, mais felicidade, mais alegria você sente, porque você sente alegria quando tu está nesse nível. Baixou para o mundo, baixou o nível. Tá? Chegou no ego, baixou o nível. Aí é só conflito, é só confusão o tempo inteiro. Tá? Então, o esforço consistente é para manter a nossa mente no andar de cima. Porque lá é que está a alegria, a felicidade, o bem-estar. Para que a gente medita? Para que a gente faz reiki? Para que as meditações, o reiki, né? Todas essas atividades que a gente tem, para que serve isso? Os florais de Bach, que a gente também usa, para quê? Para quê? Tudo para trazer a nossa mente a um ponto de equilíbrio, de formas que nós possamos contatar a mente abstrata. Ali que Deus está, que o Espírito está, que o Espírito Santo, que significa santo, são de saúde, está. Ali é a energia rei, que falamos no reiki, nos cursos de reiki. Ali é que está o teu ser real, a tua realidade. É ali que está o reino, não está fora disso. Fora disso está, então, os conflitos do mundo. Bom, mas nós estamos aqui, mas se a gente conseguir ficar 10% do tempo nessa mente abstrata, nesse andar de cima, nós vamos estar 10% da nossa vida felizes. E 10% de felicidade nesse mundo anula o ego. O ego não aguenta 10% de felicidade, isso é demais para ele. Ele baixa a bola. Então, 10% de felicidade, ele realmente leva o ego a níveis que não nos atingem mais, não nos alcançam mais. Tu bota 10% de leite na água, a água já desaparece, né? Parece tudo leite. Fica parecendo tudo leite, né? Daí é leite de vaca com água. Mas é assim, sabe? Então aquilo que é puro, ele vai contagiando, ele vai deixando você mais feliz. Você já não te deixa contaminar tanto pelas coisas do mundo. A ideia é essa. A ideia é essa. Então é esse esforço consistente que a gente tem que fazer para ficar mais tempo no espírito, menos tempo no ego. Mais tempo na mente abstrata, na mente real, que é ali que está o espírito, ali que é a realidade. A coisa é a gente aceitar que isso é superior ao concreto. É um treinamento. A matemática serve para esse mundo. A matemática, ela não é abstrata. Mas ela é útil nesse mundo. E tem pessoas que têm tanta dificuldade em aprender matemática? Não sei, eu tinha muita dificuldade para aprender português.
Eu fui aprender o que era vogal e consoante agora, há pouco tempo atrás, porque a Raquel me ajudou muito a entender. Mas as pessoas me explicavam e eu não entendia. Eu não conseguia saber consoante, vogal, eu não podia explicar do jeito que quisesse, não entrava na minha cabeça, não entrava. A coisa que mais eu tinha dificuldade era português, e hoje eu sou muito bom em português. Mas levei a vida inteira para aprender. Tá? Então tem pessoa matemática, eu sempre fui muito bom. Mas teve coisas que eu tinha muita dificuldade para entender. Mas depois que eu compreendi, Então era um esforço consistente e persistente. Agora é assim, porque nós estamos no mundo físico, nós temos que aprender as leis da física. E aqui você estuda matemática. Por quê? Porque aqui tudo é mais ou menos. E quando eu digo tudo é mais ou menos, serve esse mais ou menos a diversas interpretações. Que a gente pode dizer mais ou menos aquilo que não está bom, né? E aí, como é que estava o almoço? Mais ou menos. Não estava bom, né? Estava mais ou menos. E a matemática está fundamentada no mais ou menos. Ou é mais ou é menos. E quem coloca mais ou menos, melhor ou pior, que é a matemática, que ela mede isso, né? Se é mais, se é menos, se subtrai, se multiplica, né? É o ego. Porque o espírito não tem mais ou menos, tudo é igual, não subtrai, não multiplica, não acrescenta, não diminui. Né? Mas nós precisamos da matemática para circular aqui nesse plano. Então nós temos que aprender. Se você quer andar embaixo d'água, você tem que fazer um curso de mergulho. E tem que aprender as leis que regem o mergulho. Se você quer voar, você tem que aprender as leis de sustentação. Você tem que aprender que as correntes quentes levam para cima, as correntes frias empurram para baixo. Tem que aprender o que é uma nuvem nimbus, tem que aprender como é que funciona o plano de sustentação no ar, né, de propulsão, né, e de direção, e de localização, para se localizar no espaço, né, em alta velocidade. Né, tudo isso tu tem que aprender para pilotar, né, uma aeronave. Né. Então, se você vai pilotar uma espaçonave, tu tem que aprender como é que as coisas funcionam, quais as leis, como é que funcionam as leis onde não tem gravidade, porque aqui nós funcionamos sobre as leis da gravidade. Então nós estamos no mundo físico. Tem que aprender as leis da física. Uma lei muito importante e que eu não estou conseguindo aprender, estou batendo cabeça para aprender, uma lei da física é: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa eu estou batendo cabeça para aprender. Mesmo, de verdade. Por quê? Porque às vezes cai uma coisa no chão e eu me baixo para juntar. Né? Mas aí tem uma coisa aqui e eu bato a cabeça. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Então, literalmente, às vezes eu estou batendo a cabeça. Porque eu acho que não aprendi bem essa lei, eu quero passar pela parede. Então, viu como é importante as leis da física? E aí eu tenho que aprender o idioma local. Então eu tenho que fazer aula de português, que é o idioma que nós temos aqui. Eu tenho que conhecer a geografia local. Por quê? Porque eu vou me locomover nessa existência dentro do espaço geográfico. Eu tenho que saber o que é um rio, o que é uma montanha, né? O que eu faço para atravessar o rio, como é que eu faço para subir numa montanha e ir para o outro lado da montanha. Então, eu tenho que entender as leis da física, e dentre delas a lei da gravidade, a lei da relatividade, a lei de causa e efeito. Então, essas leis a criança tinha que ser ensinada com todos os laboratórios possíveis, porque a pessoa vai viver aqui. E aí tem que aprender.
falar com as pessoas, tem que aprender. Pode ser que não entenda as palavras, mas quando está com fome tem que pedir pão. Quando está com sede tem que saber pedir água. Né? Tem que saber pedir onde é que tem um banheiro. E aí se você vai viajar lá para um país que fala a língua inglesa, tem que saber falar o básico do básico. Né? Water, bread, toilette, que aí já se fala, já puxa o francês, mas é meio que universal, toilette. Né? Então, você tem que saber falar as coisas básicas para sobreviver, para ser compreendido. E tem que entender as coisas básicas também. Né? Então, ou saber fazer mímica, que também funciona. Né? Então, todos esses aprendizados e toda a educação do Ministério da Educação e Cultura servem para esse mundo, enquanto você está aqui. É preciso? É. Aula de história, para que serve? Para você se situar no tempo, o que aconteceu aqui, como é que esse povo veio parar aqui. Aí tem aula de história, não, isso foi o Cabral, que estava procurando caminho para as Índias, daí ele chegou aqui, e daí veio um monte de gente para povoar, ocupar o espaço, e tem todas aquelas histórias, por isso aula de histórias. Né? Então, as coisas vão acontecendo, são importantes para a gente ter. Né? São importantes. Né? Então, a aula de sociologia é importante? É, claro que é. A pessoa tem que aprender como é que funciona o convívio social. Né? Então, todas as matérias que estão inseridas no Ministério da Educação e Cultura são importantes para a pessoa viver aqui. Tá? Porque ela está vivendo aqui. Então, é muito importante que a pessoa aprenda todas. Tá? E quem se devota a ensinar isso é importante. Tá? Agora, você pode ensinar isso mesmo sabendo que isso só serve para esse mundo. Mas daí não é conflitante, porque eu já sei que isso aqui não serve para nada? Não, porque você não pode negar a existência desse mundo. O amor coloca todas as coisas no seu lugar. Então, nesse mundo, é importante para as crianças, para os adolescentes, aprenderem matemática. Eles vão precisar disso enquanto estão aqui. Porque aqui as coisas são matemáticas, obedecem à matemática. É importante aprender a lei de causa e efeito enquanto estamos aqui. Tá? Mas, fora daqui, tem outra coisa. Agora, tem pessoas que se devotam a ensinar também a religião nas instituições de ensino? Tem. Agora menos. Né? Porque tem muita confusão na religião. Porque tem muita coisa que vem de outras culturas. Parece que, não me lembro se foi ontem ou hoje, que é o dia de São Valentim, que é na Europa e em muitos países é considerado o dia dos namorados. Né? O Paquistão simplesmente disse que não tem dia de São Valentim lá, que isso é coisa de uma cultura europeia, né? E que isso vai contra a cultura deles. E eu vi um brasileiro criticar. Que absurdo! Pois o que seria de nós se não tivesse a cultura estrangeira? Eu digo, o que é de nós? Porque nós temos, né? Eles têm uma cultura milenar, ancestral, que nós queremos negar e introduzir a nossa, que é uma cultura que nem fundamento tem. Né? Quando a pessoa vai para a Índia, elas mas isso aqui podia mudar. Mas eles têm milênios de cultura. Você vai lá no Egito, são 10 mil, 500 mil anos de cultura que tem lá. O Napoleão foi para o Egito. Ele subiu na pirâmide. E a pirâmide lá em cima tem o ápice, bem assim, né, bem pontudinho. Né? E ele sentou lá em cima, o Napoleão. Né? E aí ele falou para os que estavam lá embaixo: de cima dessa pirâmide, 100 séculos vos contemplam em 1 ano. 100 séculos e 1 ano. Então, vocês vejam, quantos séculos tem aquela pirâmide?
Eles calculam 200 mil anos, né? Aproximadamente. E aí a gente vai negar o aprendizado que eles tinham, a cultura que tinha lá, para botar uma que nós não temos. É bom isso que nós vivemos? Está ótimo. Mas nós temos mais para aprender com eles do que eles querem aprender com a gente. Então, eles respeitam a nossa cultura. Se nós respeitarmos a deles, a coisa que nós queremos impor a nossa cultura para eles. E eles dizem que isso não está de acordo com a cultura deles, que isso vai causar conflitos culturais dentro da religião deles, do sistema religioso deles. Então, vejam como nós nos comunicamos e como nós cortamos a comunicação. No nível da mente abstrata, não tem esses conflitos. Lá nós somos um, aqui nós não somos não. Quando se fala na Igreja Católica, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso vem da onde? Já vem do Antigo Egito, porque lá já tinha esse triângulo, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o tal mistério da Trindade, porque como que a Trindade pode ser um? Como que três coisas podem ser três e são uma ao mesmo tempo? Para a matemática não fecha, porque a matemática é desse mundo. Então isso não fecha. Não há como fechar essa conta. Ou é 3, ou é 1. E, no entanto, somos uma unidade. Quando nós estamos no nível do Espírito e do Pai. Filho perfeito de Deus que tu és. Ser real, que pertence ao reino. Aí você é uno. Lá você é um. Aqui nós somos muitos. Porque cada um tem a sua compreensão, tem seu interesse próprio. Cada um quer ser o rei. Né? Num reino que não existe para ninguém. Né? Então, nós somos aqui realmente uma massa de impulsos em conflito. Todos. Porque é muito conflito. E pouco contato com a mente superior, que é o andar de cima, que é a mente abstrata, onde nós estamos unidos com o Pai e com o Espírito Santo. Então isso também é importante ensinar nas escolas. Só que pela diversidade, fica difícil, porque você vai numa escola, tem o evangélico, ele não quer ouvir o padre, aí tem o católico, ele não quer ouvir o pastor e um não quer ouvir o espírita não quer ouvir o sheik muçulmano não quer ouvir o cara lá de outra religião. Então virou um conflito. Quando nós éramos no Brasil maioria católicos, tinha aula da religião em todas as escolas. Nas escolas municipais, estaduais, federais, tinha aulas de religião. Agora está difícil de ter, né? Então, isto é importante para este mundo, mas uma coisa não vai abolir a outra, porque o Espírito não nega essa existência, embora ele não se comunique com essa existência, ele só se comunica com o que é real. Mas ele não nega a existência. E ainda diz, negar é o erro número 2. Acreditar na existência é o erro número 1, negar é o erro número 2. Então, como é que a gente tem que trabalhar? Retirar os obstáculos ao amor. Que o amor coloca na nossa mente tudo no seu lugar. Aí fica fácil. Porque aí tu não fica esperando que a felicidade venha de uma panela. Quer uma panela nova, porque a panela é bonita, é moderna, é novinha, mas aquilo ali não é a felicidade, é a panela. A felicidade está na mente abstrata. É lá que está.
Mas aí você não devota nada, você não investe em nada da mente abstrata, tu só investe no concreto, tu só investe na panela. Tá? Então tu vai lá numa igreja que pede o dízimo, diz, olha, o dízimo eu não dou, meu dinheiro eu gasto tudo em panela, tá? Porque eu acredito em panela. Né? Nisso que vocês estão dizendo, eu não vou investir um centavo. Então, naquilo que você acredita, você faz seu investimento. Então, por isso que nós temos que trabalhar, porque é difícil manter essa nossa mente conectada com o Espírito. É difícil sustentar tanta panela. É. Mas você vê que a gente gasta um monte de coisa. Eu outro dia contei uma história aqui, vou repetir, porque às vezes a pessoa está um dia, mas no outro dia não está. Como esses vídeos também vão para a internet, tem pessoas que veem um e não veem o outro. Então, como está acompanhando esse raciocínio, uma pessoa com a qual nós tínhamos uma amiga em comum, disse para mim, Jorge, que absurdo, a Maria, eu fui lá na casa dela e ela pegou um empréstimo para fazer um retiro espiritual, porque ela queria muito fazer e não tinha dinheiro. E aí ela estava lá toda alegre, feliz, me contando como foi bom, e aí ela estava tão rindo tanto, que eu vi que faltavam os dentes dela aqui atrás. Pai, que absurdo, tu veja. A pessoa faz um empréstimo para ir no retiro, mas para arrumar os dentes, não. Daí ela não tem dinheiro. Não é um absurdo? Aí não é que uns 15 dias depois a pessoa morreu num acidente, essa que fez o empréstimo para ir no retiro, e aí a amiga veio, ela morreu num acidente. Pois é. Tu acha que ela lucrou mais indo no retiro, ou ela teria lucrado mais botando os dentes? É uma coisa que para nós parece difícil. Né? Mas como a gente vê as pessoas, como é fácil a gente investir para implantar um dente. E não é barato financeiramente. E como é difícil a gente investir em alguma coisa que pode nos proporcionar essa conexão com o Espírito. Porque é fácil de compreendermos, porque isso é abstrato. O dente, tu vai lá no espelho, ele vai estar ali. E o Espírito, tu olha no espelho, tu não vê, tu só vê a falta do dente. Mas o meu dente está faltando e eu fui gastar naquele retiro. É assim que nós funcionamos no mundo físico, nessa existência. Agora, difícil é a gente viver nesses conflitos. Como é difícil viver nesse mundo cheio de conflitos. Outro dia eu soube de uma pessoa que foi morar numa caverna aí para cima, aí na serra, não sei o que, não sei aonde. Estava há 20 anos morando lá. Aí foram desalojar ele, porque é proibido morar na caverna, porque a caverna é área de proteção, não sei o que. Tiraram o cara, não sei para onde que ele foi. Estava há 20 anos lá porque ele não aguentava mais o mundo. Foi para uma caverna. Né? São Francisco também foi para uma caverna. Na Serra da Piedade, em Minas, lá em cima tem uma igrejinha, um santuário, que teve um cara lá que está no caminho da santidade, lá, esse beato, qualquer coisa. Ele também não aguentou muito, foi morar numa caverna. O São Francisco também chegou a um ponto, eles não aguentam mais. E foi para dentro de uma caverna, ficou lá. Não é que a gente tenha que ir, isso não precisa ser assim. Mas que é difícil essa comunicação com os egos. É difícil. Dizem há muitos anos que eu escuto essa daí do erro número 1 e erro número 2, né? E só hoje que eu entendi. Às vezes demora para entender o negócio, né? Só hoje, do jeito que tu explicou, que eu entendi isso. Eu não sei se é porque no título original, na maneira original que estava escrito no livro, não tem existência. Não sei como é que está escrito no livro original. Tá escrito existência? Está escrito Não. bem isso? Não está, né? Não, existência está aqui.
Mas hoje eu entendi bem. Uhum. Pois é, eu levei acho que uns 40 anos para entender, ou mais, para entender o que era uma vogal, o que era uma consoante. É muito isso, mas não tinha jeito de eu entender. Não havia. Olha, não é falta de dedicação dos que tentaram me ensinar. Os professores eram bons. Eu é que não conseguia. Parecia que tinha uma placa de concreto na frente. Não, isso dava é pra falta passar. de professor. É. Professor que sabe, consegue transmitir para a criança. Não, mas todos os outros aprendiam e eu não. Então o problema era comigo. Né? É. Mas também, né, Jorge, eu acho muito difícil essa parte hoje, assim, especial, não sei porquê, mas estou achando muito difícil. Você precisa de tudo que é do mundo, né? Você precisa se vestir, habitar, comer, enfim. Mas também precisa dessa questão espiritual. E quando você faz uma opção de repente, procurar essa linha, essas coisas que trilhem mais o espiritual, de repente, isso digo por mim, de repente você é tida até como meio maluca, né? Sério mesmo. E aquela coisa de, tá, mas e daí? O que você está fazendo? O curso similar que você fez o curso de tarô, mas para que você vai querer fazer o curso de tarô? Então também essa falta de conhecimento dessa parte espiritual gera um certo, entre aspas, preconceito, né? Eu concordo contigo. E daí você também fica numa divisão assim, puxa, mas será que está todo mundo fora do trilho e eu que estou no trilho? Ou não, todo mundo e eu que estou fora? Sabe? Então há um conflito, eu acho que sim, estou falando por mim, né? Há um conflito diário e constante e absoluto, porque o que você faz com as coisas do mundo, mas o que você faz nessa procura incessante dessa parte espiritual, né? É por isso que você não pode negar as coisas do mundo. Só que as coisas do mundo são temporárias. Exato. E essa outra parte é a eternidade. Mas essa eternidade basta 10% do teu investimento. As coisas do mundo são temporárias, mas elas são concretas, né? Por isso... Então tá ali, é você concreto. pode carregar no bolso, né? Pode lavar as panelas, enfim. Mas você pode ter tudo. Aliás, está escrito assim: busca primeiro o reino, e tudo o mais te será dado por acréscimo. Então, quando você busca as coisas do céu, as coisas do mundo vão te ser dadas por acréscimo. Tudo que você precisa e além por acréscimo. E mais por acréscimo. Só que nisso ninguém acredita. Porque se nós acreditássemos, a gente ia buscar isso com certeza. Na Índia tem uma história que é assim. É a Lakshmi e a Sarasvati. A Lakshmi, que aí lá eles chamam assim, mais popularmente, como deuses ou deusas indianas, né? Que tudo são deuses, mas não são. Né? Como já tenho explicado, as imagens não são imagens de deusas ou de deuses. Né? São manifestações ou imagens que alguém inspirou e aquilo se manifesta em imagem, é uma manifestação para te lembrar de alguma coisa. Então a Lakshmi é chamada então de a deusa da fortuna e a Sarasvati do espírito. Né? Então diz assim. Dizia há muitos anos que eu escuto essa daí do erro número 1 e erro número 2, né? E só hoje que eu entendi. Às vezes demora para entender o negócio, né? Só hoje, do jeito que tu explicou, que eu entendi isso. Eu não sei se é porque no título original, na maneira original que estava escrito no livro, não tem existência. Não sei como é que está escrito no livro original. Tá escrito existência? Está escrito Não. bem isso? Não tá, né? Não, existência está aqui. Mas hoje eu entendi bem. Uhum. Pois é, eu levei acho que uns 40 anos para entender, ou mais, para entender o que era uma vogal, o que era uma consoante.
É muito isso, mas não tinha jeito de eu entender. Não havia. Olha, não é falta de dedicação dos que tentaram me ensinar. Os professores eram bons. Eu é que não conseguia. Parecia que tinha uma placa de concreto na frente. Tudo que a Lakshmi te der, ela te tira. Aqui nós chamamos a Lakshmi de ego. Tá? Quando você busca a Sarasvati, aqui nós chamamos a Sarasvati de espírito, então. Tá? Colocando nessa analogia essa história que eu ouvi. Tá? A Lakshmi vai tentar te seduzir. Espera aí, tu tá lá com a Sarasvati? Tô. Não, peraí, vou te dar aqui um sorvete gelado. Tá? Pode aceitar, sem problemas. Tá? Tu só não pode se corromper. Não há problema em você aceitar alguma coisa que te oferece, mas você não pode se corromper, deixar a Lakshmi te corromper. Tá? Então, não, mas o cara, peraí, deu um sorvete, ele ainda está lá com a Sarasvati, ainda está nas coisas do espírito. Então, deixa eu ver, vou dar um carro novo para ele, né? Aí eu vou conquistá-lo. Aí vem o carro. Tu aceita o carro, mas não larga a Sarasvati. Então, enquanto você estiver buscando o reino, o mundo vai te dar todas as coisas. A hora que você disser, fique com as coisas do mundo, aí tu perdeu a Sarasvati, perdeu o reino. E aí o mundo começa a tirar tudo de volta. Conquistado, né? Começa a recolher as coisas que o mundo deu de volta. Então tudo que o mundo dá, ele tira. Tudo que o ego dá, ele tira. Tudo que o espírito, tudo que tu alcança no espírito é para sempre. É só tu permanecer no espírito. Tanto que é dito que tudo que nós temos no nível do espírito é nosso e está lá para sempre. Tá? Não tenha dúvida de que está lá. Quando você se lembrar do espírito, você vai ver o quanto você é real. E quanto você é rei ou rainha, o quanto quanto o teu ser é real. E lá nada te faltará. Né? E não te faltará nada nesse mundo também. Então você pode ter todas as coisas. Eu sempre digo, olha, se eu puder viajar de primeira classe, eu vou mesmo. Não tenha dúvida. Se eu puder ficar no melhor hotel e sempre que eu posso eu fico, e é lá que eu fico. E não está nada errado nisso. Por quê? Porque eu posso usufruir das coisas do mundo, eu só não posso me deixar corromper pelas coisas do mundo. Então eu posso ir a qualquer lugar, eu posso ter o que tem de melhor no mundo. O turista, porque aqui a gente diz, a gente tem que aprender a ser turista nesse mundo, porque a gente não pertence a ele. E o que o turista faz? O turista fica no melhor hotel, vai no melhor restaurante, assiste os melhores shows e depois vai embora, volta para casa. É assim que nós temos que fazer. E nos lugares mais bonitos, ficar em tudo que a gente consegue de melhor e daí vai para casa. Por que a gente não consegue ficar no que tem de melhor? Porque a gente ainda não acredita que pode. A gente acha, não, mas eu não posso. E olha, tem gente que tem muito dinheiro que eu conheço, mas a mente ainda é pobre. Quando é para ficar num hotel bom, não fica. Não fica, não, mas eu não posso gastar esse dinheiro. De jeito nenhum, Jorge. Eu digo, mas você tem. Você tem muito, aproveita, vai no que tem de melhor. Não. Está tudo no banco. Para que serve ter dinheiro no banco se a pessoa não usa aquilo para nada? Não serve para nada, não serve a ninguém, deixa de ser meio circulante para ser uma coisa estagnada. Então, se o dono não usa, alguém vai usar. Então, é esse o aspecto que nós temos que curar na nossa mente. O que está errado na minha cabeça? Então,
para eu ir para o céu eu tenho que abandonar as coisas do mundo, mas eu estou vivendo aqui. Então é isso que ele diz. Não! As coisas que tem aqui, elas não são reais, porque elas são de uso temporário. Tudo. Qualquer coisa que tem aqui é de uso temporário. Então você não pode acreditar nelas como se elas fossem reais, como se você comprou um celular, resolvi meu problema para sempre. Daqui um ano tu vai descobrir que não resolveu, tu tem que comprar outro. De novo, mas agora eu vou comprar um bom, vai resolver para sempre. Também não vai. Coloque as coisas materiais no seu lugar. Tudo que é material é temporário, termina, e só é útil para o meu aprendizado. E elas estão aqui para me servir, e não eu para servir elas. Tá bom. Então, isso está no seu lugar, eu já sei disso. Agora, acreditar que isso é duradouro e para sempre é o erro número 1. Negar a existência dessas coisas é o erro número 2, porque é como você colocou. Mas eu estou aqui, eu preciso do carro, eu preciso da roupa, eu preciso da alimentação, eu preciso arrumar os dentes. Claro que precisa. Não está se negando que você tenha que arrumar os dentes. É só uma analogia porque diz assim, como a gente dá importância para uma coisa do corpo e nega a importância daquilo que é real. Mas não quer dizer que você não tenha que arrumar os dentes, que você não tenha que tomar banho, que você não tenha que trabalhar. Tem que fazer tudo isso, tem que cumprir todas as suas tarefas diariamente, e todos nós temos. Nós temos coisas que nós temos que fazer todos os dias, levantar, escovar os dentes, tomar café, ir no mercado para ter alimentos. Tudo isso nós temos que fazer e temos que fazer todos os dias. Não adianta negar isso, eu tenho que fazer e pronto. E para ter isso nós temos que ter dinheiro, para ter dinheiro nós temos que trabalhar, nós temos que fazer alguma coisa. Então não há como negar, isso nunca foi negado. Por isso que se fala no 10%. Mas 10, isso vai te ocupar tanto, que vai chegar ao final do dia, tu vai estar tão cansado, né? Mas você vai ter que tirar 10% do teu tempo para alguma coisa real. Para manter a conexão com a realidade. Porque senão nesse mundo tu pira, porque tu fica só com uma coisa insana, irreal, tu vai enlouquecer. Tu vai enlouquecer. Hoje, vi mais uma vez uma notícia. Até 2020, porque a depressão já é a maior causa de morte no Ocidente. Até 2020, 90% da população vai estar em depressão. Mais ou menos por aí. Daqui a 3 anos. Por quê? Falta o propósito espiritual, falta aquele investimento do 10% do seu tempo em alguma coisa que todo mundo está negando. O espírito. E quando alguém vai buscar coisa espiritual, pirou, está maluco, não está bem certo, está acreditando nisso. Te pegaram nessa história, é? Então, é assim. Mas você está indo na igreja, para. Então, eles dizem mesmo. Pois eu digo para vocês, a gente viaja pelo mundo, né? A gente vai lá na Índia, os caras estão com o livro deles lendo o tempo inteiro, vai lá nos países budistas, os monges estão no aeroporto, estão lendo o livro sagrado, eles não deixam a mente voar. Não dê para a mente ficar conectada com a mente superior. Né? Com esse ser real que tu és abstrato, para não desconectar de lá. Tá? Você vai nos países árabes, todo mundo tem um Alcorão. Anda com ele. No painel do carro está o Alcorão. Você entra num táxi, está lá o Alcorão. Esse aqui alguém anda com a Bíblia dentro do táxi? É capaz do passageiro entrar, ver a Bíblia e sair? E, esse cara não vou não.
Vê se alguém ousa estar num avião ou num ônibus e abrir a Bíblia e ler a Bíblia em voz alta. Como eles leem. Não em voz alta aos bravos. Assim. E então, Jesus, amado mestre. Eles leem com a voz audível para si mesmos. Porque está naquela hora que ele faz a oração. Então ele vai abrir e vai fazer a oração dele. Depois fecha a Bíblia e guarda. Se aqui alguém fizer isso, vai passar pelo ridículo, porque a nossa sociedade ocidental nega Deus. Então, claro que aquele que faz vai passar por maluco. Vai passar por maluco. As pessoas, às vezes, aqui dentro da loja, vem acontecer, mas você por acaso é padre? Não parece padre pelo que está falando? E parece padre não é um elogio. Não dizem isso com um tom apreciativo, não. Sabe? Então é assim. Tá? Realmente é. Agora, isso que você tem no mundo está preenchendo a tua mente? Não. Não preenche. Isso que você está aprendendo aqui preenche alguma coisa lá na tua mente? Algum vazio no teu ser? Te lembra de alguma coisa que ele diz aqui? Você tem que lembrar do teu ser real. Tá? Ajuda? Então é aqui. Tá? Agora eu sei que isso aqui é uma parte do que eu tenho que fazer aqui. O resto, depois eu saio daqui, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer todo o trabalho, todas as atividades, tenho que comprar roupa, vou no shopping, claro que vou no shopping. Tá? Vou no shopping. Tá? Também vou. Tá? Todos vamos, porque é o lugar das compras, entro nas lojas para comprar. Tá? Como todos fazem. Não tem como negar que a gente precisa disso. Mas também negar que a gente precisa do Espírito também é complicado. E isso nós conseguimos negar com facilidade. Que a gente não precisa dessas coisas espirituais. Né? E, para mim, é onde eu me sinto melhor. Quando, por exemplo, estou aqui no curso de milagres. Tá? É a melhor parte do dia. Às vezes eu chego tão cansado no final da tarde, meu Deus, acho que eu vou para casa dormir, eu hoje queria ir dormir, mas quando eu chego aqui, eu saio daqui tão bem, eu fico tão bem aqui. Então vejo, se isso é tão bom, se isso me deixa tão bem, né, eu vou negar isso? Não vou. Não vou. E isso me fortalece para estar bem durante muito tempo. Mas chega uma hora, às vezes eu entro no conflito do mundo também. Mas a ideia é você se fortalecer cada vez mais aqui para entrar no conflito cada vez menos. E aí nós vamos estar cada vez mais perto da nossa realidade. Que a nossa realidade é felicidade. É nessa mente. Mas é a pessoa que alcança isso. Então, o que vai acontecer com ele? Só alegria e felicidade. Ele vai no melhor hotel e vai estar inteiramente feliz, alegre, em paz. E no melhor hotel, ele pode viajar de primeira classe e vai estar inteiramente feliz e em paz. Aonde a gente viu lá, que a gente foi no Butão, estava vindo lá um monge, estava vindo para a Espanha de primeira classe, com celular de última geração. E aí, o que está errado nisso? Nada. Nada. Não é busca o reino e tudo mais que será dado por acréscimo? Então por que o monge não pode ter tudo que tem de melhor? Mas esse que eu acho que merece ter o que tem de melhor. Porque é isso que ele ensina. O que tem de melhor. Então é isso que ele está ensinando. Então não há por que não darem. As pessoas dão para o monge o que tem de melhor. A gente estava lá no Butão e a gente foi subir lá num templo, lá em cima de um penhasco.
E estava lá um monge com um super celular, que a gente aqui nem tinha ainda. Aí eu perguntei depois lá para uma pessoa lá embaixo, né, como é que os monges têm essas coisas? Né? Mas eles têm que ter tudo que tem de melhor, o povo dá para eles o que tem de melhor, porque eles fazem o que tem de melhor por nós. Né? Então as pessoas dão para os monges, eles têm o que tem de melhor. Tá? Então, isso funciona lá. Lá funciona. Né? Então, todas as pessoas acabam tendo tudo que tem de melhor. Por quê? Porque isso é compartilhado, essa ideia de que o céu não é o que tem de ruim, o que tem de pior. O que tem de melhor está no andar de cima. E as coisas materiais que tem de melhor devem estar a serviço do que está acima. A coisa é que nós invertemos e nós nos colocamos a serviço das coisas do mundo. Porque aí a gente tem um carro e vira escravo do carro. Porque aí o meu carro, aí tem que cuidar do carro, aí tem que melhorar o carro, aí tem que não sei o que do carro, tudo é o carro. Depois a casa, tudo é a casa, tudo tem que botar na casa, tudo é a casa. Né? E depois é a roupa, agora eu tenho que ter a roupa, agora eu preciso da roupa, agora eu preciso do sapato, agora eu preciso... Então, não é que não possa ter, tem que ter, a gente precisa disso para estar aqui. Tá? No entanto, a gente acaba se tornando escravo do capitalismo, do consumismo. E isso é que a gente não precisa ser. Então a gente pode ter tudo que tem de melhor sem se sentir escravo das coisas. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que